Evangelho, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem, com a celebração da memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, demos início a esse longo itinerário do Tempo Comum. Ontem também nós celebramos a memória de São Marcelino Champagnat, fundador dos Padres Maristas. Como o Padre Fábio falou outro dia, eu fui pároco da comunidade de São Marcelino Champagnat, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e desse modo tive a oportunidade de conhecer a vida desse santo sacerdote, grande amigo de Nossa Senhora. Ele fundou a Sociedade dos Filhos de Maria, que nós conhecemos como maristas. Então, todos os colégios maristas têm como fundador São Marcelino Champagnat. São Marcelino foi, no seu tempo, um testemunho daquilo que hoje ouvimos no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ele claramente foi sal da terra e luz do mundo. A nossa identidade cristã, ela é colocada de maneira clara no 5º capítulo, que é o capítulo das Bem-aventuranças, apresentado por São Mateus. Como é importante, meus irmãos, retomarmos o itinerário do Tempo Comum, logo após o ciclo pascal, exatamente com esse texto que nos ilumina. Ou seja, caindo no Sermão da Montanha, exatamente no 5º capítulo e ouvindo o discurso final, depois das palavras do Sermão da Montanha, ou seja, o discurso é longo, né? Sabemos que é do 5º ao 7º capítulo, mas na sequência, logo após o Senhor apresentar as bem-aventuranças, ou seja, o itinerário de santidade, ele diz de maneira categórica: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem duas finalidades, como nós bem sabemos. A primeira é aquela de preservar. Ah, você pensou que fosse dar sabor, né? Não. Inicialmente, o sal começa a ser usado para preservar as coisas do envelhecimento e do apodrecimento. Então, para que se preservasse o produto, sobretudo a carne, especialmente a carne de peixe, a gente salgava ela. E dessa forma, ela conseguia se manter por mais tempo e se tornava um alimento com propriedades nutritivas que poderia ser usado muitas vezes por forças militares, né? Um dos grandes passos nesse campo da conservação dos alimentos, com o sal, por exemplo, modificou todo o perfil das batalhas nos campos militares, porque era possível, então, levar alimento para assistir à demanda das tropas durante longos períodos de batalha em terra distante. Foi a técnica do salgar, né? Apuraram. Quando essa técnica foi apurada, naquele período, os exércitos que dominavam esse controle sobre a carne e sobre outros produtos tinham uma superioridade no que diz respeito à assistência de seus soldados e de suas tropas. Então,
tem um papel decisivo, o sal, na conservação dos alimentos. Então somos sal da terra porque o Espírito que recebemos no dia do nosso batismo, atenção a isso, que essa imagem é muito significativa, nos preserva da podridão do pecado. Uma das primeiras obras do Espírito Santo é lembrar os ensinamentos de Cristo, como nós já ouvimos, né? É fazer memória da palavra. Então essa é uma das primeiras missões do Espírito, fazer memória da palavra, o que significa restaurar o sabor. Mas o Espírito Santo, quando é derramado sobre nós, ele cumpre uma obra. Ele cumpre uma obra de redenção, o que significa que ao ser derramado sobre nós, ele é derramado para o perdão dos nossos pecados. Assim como o sangue redentor do Senhor foi derramado sobre nós, no dia do nosso batismo, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e dessa forma toda a mancha do pecado foi cancelada. Tudo aquilo que poderia levar à morte, à podridão, a nossa vida, foi cancelado. O primeiro papel do sal foi restabelecer a saúde da alma. Então a primeira obra do Espírito Santo foi essa. E uma vez instaurado na alma, ele tem por missão recordar-nos as palavras do Evangelho, recordar-nos os ensinamentos do Senhor, levar-nos a perseverarmos na palavra de Deus, a vivermos a fidelidade a essa palavra, e não apenas isso, mas a sermos modelados segundo essa palavra. Esse é o ponto-chave que temos falado bastante. E olhamos o testemunho dos santos, como por exemplo de São Marcelino de Champagnat, aproveitando hoje, né, e recuperando o testemunho de São Marcelino, cujo dia da celebração litúrgica foi ontem. Ele foi mais um exemplo de sacerdote que se deixou modelar pelo Senhor na sua missão sacerdotal. E você, meu irmão sacerdote, meu irmão seminarista, meu irmão, minha irmã, religioso, religiosa, é importante a gente deixar que o Senhor possa nos modelar ao longo da nossa vida. Porque temos a tendência de dar por descontado tudo aquilo que sabemos e que devemos fazer. Alto lá, é verdade. Tudo aquilo que é minha competência, por exemplo, como sacerdote, pároco, deve ser conhecida por mim e admitida por mim na minha prioridade do cotidiano, né? Uma vez que sou chamado e recebi da parte do Senhor a missão de responder sobre esse compromisso. Aqui entra a segunda parte do Evangelho de hoje. Somos luz, né? Somos sal e somos luz. Então, qual é a medida que eu sou luz? Na medida em que o Senhor me leva a viver a vida cristã conforme Ele me propõe. E nisso nós vimos como os nossos irmãos africanos, com São Carlos, em Uganda, testemunharam a uma inteira nação e aos inteiros povos africanos um luminoso testemunho de vida cristã, de uma vida transformada. E nós temos tantos outros santos e santas. Há pouco tempo atrás tivemos a oportunidade de meditar sobre Santa Rita de Cássia, tivemos a chance de meditar São Marcelino e Pedro, mártires, né? E tantos outros que viveram aquilo que o Senhor propôs a eles e viveram de uma maneira intensa. Tivemos a oportunidade de meditar também Santa Aníbal Maria, que vivendo aquilo que o Senhor lhe propôs, foram chama ardente. Foram uma lâmpada acesa nas mãos do Senhor. E usávamos essa imagem, né? Somos lâmpada acesa, o fogo da lâmpada é o fogo do Espírito, e somos lâmpada nas mãos do Senhor. Que Ele nos leve e nos coloque onde for de sua vontade, para que possamos iluminar aquilo que está à nossa volta.
Assim como na escuridão todos os olhos se orientam para a lâmpada também, quando movida na direção certa, ela faz dissipar as sombras que deixam tudo escondido ou fora do alcance. Às vezes o objeto não está fora do alcance da minha mão. Entretanto, por estar o quarto todo escuro, ele se torna fora do alcance porque eu não sei, pela ausência da luz, orientar a minha mão na direção daquele objeto. E muitas vezes, como lâmpadas nas mãos do Senhor, nós somos aqueles que vamos ajudar os nossos irmãos, vamos estar próximo dos nossos irmãos, vamos ser ocasião na vida dos nossos irmãos para que eles consigam realizar aquilo que o Senhor chamou cada um deles a realizar. Né? Nesse caso, por exemplo, alcançar o objeto que estava ali, mas que antes não podia. Então, a nossa presença na vida do nosso irmão, lembram da metáfora que a gente fez da lâmpada lá atrás? Pode ser de transmitir, sendo ele uma lâmpada apagada, transmitir a chama do Espírito Santo pela pregação e pela missão que nos foi entregue. Dessa forma, anunciamos o nome de Cristo e levamos a receber o nome de Cristo e o batismo como cristãos, e dessa forma eles se tornam chama acesa, lâmpada acesa, né? Chama ardente. Mas, por outro lado, nas mãos do Senhor, nós também somos essa lâmpada que vai cumprir um papel. E o papel pode ser iluminar uma determinada região que está mais escura da casa, para que as coisas sejam vistas e sejam alcançadas pelas mãos do Senhor ou pelas mãos daqueles que o Senhor enviou a cumprir aquela missão. Então, em alguns momentos, nós vamos tomar parte na transmissão da fé dos nossos irmãos, em outros momentos nós vamos tomar parte no auxílio, a perseverança na vocação dos nossos irmãos, na perseverança no cumprimento da vocação de cada um deles, daquele papel que o Senhor separou e reservou por eles. Né? Então, dessa forma, nós também nos tornamos luz do mundo. Né? E pegando a imagem que falávamos ainda há pouco de São Marcelino Champagnat, que foi luz para tantos de seus irmãos e depois colaboradores que foram abraçando a missão de cuidar zelosamente daqueles que eram os mais pobres, não apenas para que pudessem ser alcançados pelas necessidades importantes para o bem viver, a educação, a cultura, a formação moral, mas por primeiro que se tornassem homens e mulheres de fé. Isso é algo que nós não podemos alienar. Em todos os santos educadores, nós tivemos essa característica, em todos os fundadores. Às vezes isso vem ignorado, hein? Muita atenção, porque isso é perigosíssimo. Porque quando fazemos essa ruptura com um dado carismático, toda a missão pode ficar comprometida gravemente. Antes de mais nada, a missão deles era transmitir a fé. Quantos são os colégios católicos cuja transmissão autêntica e verdadeira da fé, ou seja, o compromisso em primeiríssimo grau em formar homens e mulheres que sejam cristãos convictos, cristãos bem formados, capazes de levar adiante a vocação que o Senhor lhes concedeu, em muitos colégios católicos passou a segundo, terceiro, quarto plano e às vezes nem mesmo é considerado como um elemento fundamental. E tomou à frente o zelo, a importância de dar competência escolástica e fazer daquele aluno um aluno de elite com a máxima excelência do conhecimento e da habilidade acadêmica. Isso é importante. Mas atenção, porque os fundadores, quando fizeram a proposta, sobretudo os fundadores ligados à educação, todos eles tinham por ponto central, e foram santos por conta dessa centralidade reconhecida, vivida, e
porque na vida combateram duramente, às vezes até enfrentaram calúnia e perseguição dos próprios companheiros e dos equivalentes, né? Às vezes do clero local, às vezes até dos bispos, exatamente porque mantiveram de maneira inflexível essa centralidade, o elemento de evangelização, a formação de homens e mulheres de uma fé convicta. Às vezes parece até difícil a gente, num colégio católico, dizer, a gente fala, olha, o colégio aqui também é católico, né? Como se fosse quase uma... a gente tem que ter um cuidado, um respeito, porque talvez aquele outro... Meu irmão, você está vendo se inscrever num colégio católico, teu filho, você é evangélico, você é islâmico, você vem de uma outra formação, você tem a formação hebraica, esse é um colégio católico, aqui a gente vai ensinar o seu filho a rezar, aqui ele tem acesso aos sacramentos, aqui ele vai ter uma formação, uma educação religiosa específica, e é essa educação religiosa, ela está vinculada a uma doutrina clara e explícita, e isso é irrenunciável, né? Não dá para fazer de maneira diferente. A gente precisa ter bastante atenção com isso, porque do contrário a gente já começa a romper ali o elemento carismático essencial. Isso por quê? Porque o nosso papel no mundo é salvar almas. Ih, Padre Fábio, vem você de novo com essa expressão, como uma vez eu ouvi, pré-conciliar. Bom, então vamos ver se trata de uma expressão pré-conciliar. Nós somos sal da terra e luz do mundo para poder anunciarmos a salvação aos homens e zelarmos pela salvação dos homens. Bom, vamos lá. Concílio Vaticano II, já que se fala que é pré-conciliar, decreto sobre o apostolado dos leigos no mundo, Apostolicam Actuositatem, falando a respeito da ação dos leigos no mundo. Então, essa é uma expressão que eu uso muito para falar com os rapazes que estão se preparando ao sacerdócio, né? Até porque o quinto propósito durante a ordenação sacerdotal é exatamente entregar a sua vida pela salvação das almas, né? E isso se mantém no rito até hoje. Muito bem. Então não é pré-conciliar se o rito permanece em vigor até hoje. Mas vamos ver se é realmente pré-conciliar. E isso é referente aos leigos. É importante a gente saber dessas coisas, porque quando a gente escuta esse tipo de frase, a gente precisa saber dar o cortezinho certo para que não se crie, né, um certo preconceito com aquilo que o próprio Senhor propõe a cada um de nós. A obra redentora de Cristo, que por natureza visa salvar os homens. Pronto. Mas essa é a obra redentora de Cristo, Padre Fábio. Bom, compreende também a restauração de toda a ordem temporal. Então, não apenas o anúncio transcendente, ou o anúncio de ordem espiritual, né? Mas toda a ordem temporal, ou seja, toda a criação e tudo aquilo que se passa dentro da criação. Daí a missão da Igreja consiste não só em levar os homens a mensagem e a graça de Cristo, mas também em penetrar e atuar com o espírito do Evangelho as realidades temporais. A gente volta àquilo que a gente falava ainda há pouco a respeito dos colégios católicos, né? A gente não tem só o objetivo de dar a eles a mensagem de Cristo, juntamente com toda aquela outra mensagem fundamental para ser um bom estudante ou para ser um exitoso universitário, mas também em penetrar e atuar o espírito do Evangelho. Não é apenas dar conhecimento ou ciência. Tem isso daqui também que você pode ter na sua vida, mas o nosso papel é levá-la a penetrar e a atuar, ou seja, a colocar em prática, a viver aquilo dali. O que significa compreender e viver, o que significa ouvir e escolher, o que significa praticar e, por fim, anunciar. Por este motivo, os leigos, realizando esta missão da Igreja, exercem o seu apostolado tanto na Igreja como no mundo, tanto na ordem espiritual, olha aí, como também na temporal. Ou seja,
onde estiverem nos seus afazeres no mundo e quando estiverem reunidos como igreja. Estas ordens, espiritual e temporal, embora distintas, então ele coloca de maneira muito clara, estão de tal modo unidas no único desígnio divino que o próprio Deus pretende integrar em Cristo o universo inteiro numa nova criatura de um modo coativo na Terra, plenamente no último dia. Então significa que o próprio Senhor quer conduzir, não como realidades distintas, mas como uma única realidade, o que significa que, mantendo-se a distinção de cada uma delas, elas se encontram em comum no desígnio do Senhor. O que significa que ambas devem fluir na mesma direção, tanto a ciência, o conhecimento e tudo aquilo que faz parte da vida temporal, como tudo aquilo que faz parte da vida espiritual, se encontram no único propósito, qual levar os homens a conhecer a salvação que veio pelo nome do Senhor e tomar parte nessa salvação. Ou seja, conhecer a fé e abraçá-la. Né? O leigo, que é simultaneamente fiel e cidadão, deve guiar-se em ambas as ordens por uma única consciência, a consciência cristã. Olha que fantástico. Nós no mundo somos cidadãos. Lembram da carta de Ogneto? Belíssima, né? Somos cidadãos. Estaremos em todas as cidades do mundo, em todos os tempos, em todas as estruturas sociais, diante de todas as organizações políticas possíveis que o mundo ofereça, né? Entretanto, a nossa presença é uma presença à luz da consciência cristã, que significa uma consciência iluminada pelo Evangelho. É o Evangelho que vai levar à máxima exuberância os valores vividos em sociedade. E um cristão, ele se coloca de maneira firme e veemente em posição contrária a todo valor que possa ofender a dignidade humana e que possa retirar da sociedade um valor de relevância para que ela viva como sociedade à luz da fé. Isso é importante, né? Porque às vezes a fé, ou a profissão de fé, ela é cerceada, limitada e até mesmo criminalizada em muitos novos contextos sociais, e a gente deve estar atento a isso. Não ter vergonha na faculdade de dizer que somos católicos. E não ter vergonha muitas vezes de dizer que aquilo que ouvimos e vemos como proposta em nada condiz com o Evangelho, e dar as razões por que não condiz, e dizer, muito bem, até aqui podemos estar juntos, mas desse ponto em diante não. Sinto muito, mas aqui não estamos juntos. Quantas vezes eu tive que acompanhar trabalhos com muitos movimentos sociais. E em alguns momentos estávamos juntos porque estávamos buscando as mesmas causas, ou melhor, os mesmos valores, perseguindo os mesmos valores do bem comum. Mas em outros momentos apareciam diferenças significativas e ali me posicionava com muita clareza dizendo, daqui para cá não. Daqui para cá não tem entre nós nenhum tipo de vínculo. Se vocês acreditam e pensam dessa forma, saibam. O padre não pensa assim, a igreja não pensa assim, e eu não vou estar do lado de vocês toda vez que esse tipo de discurso for defendido ou for apresentado. E não sinto muito por isso, mas é importante que vocês saibam, porque claramente percebo que isso não apenas aquilo que eu creio, mas isso não é algo que está orientado na direção da verdade. E se não está orientado na direção da verdade, não merece ter espaço, nem na minha vida, nem na vida dos meus fiéis, nem daqueles que eu oriento. Eu oriento as pessoas no caminho da verdade que é marcada e iluminada pelos valores do Evangelho, que em nada contradizem a verdade. Então, é preciso termos isso claro. Agora, ouçamos essa parte do texto, que é aquela que eu queria mostrar para vocês. A missão da Igreja tem como fim a salvação das almas.
a salvação dos homens, a alcançar pela fé em Cristo e pela sua graça. Por esse motivo, o apostolado da Igreja e de todos os seus membros, os cristãos, ordena-se, antes de mais, a manifestar ao mundo, por palavras e obras, a mensagem de Cristo e a comunicar a sua graça, ou seja, a transmitir o Espírito Santo. E como fazemos isso? Por meio do batismo, antes de tudo. Esse é o ponto de partida. E depois, acompanhando os batizados, obviamente, através do catecismo e da formação na vida de fé, a instrução a respeito do magistério da Igreja. Isso se realiza, sobretudo, por meio do ministério da palavra e dos sacramentos, especialmente confiados ao clero, mas no qual também os leigos têm um grande papel a desempenhar para se tornarem cooperadores da verdade. Olha aí a frase, tinha acabado de dar um exemplo falando a respeito da verdade. Se estamos juntos para sermos cooperadores da verdade. Se não há cooperação ali pela verdade, está rompida a nossa relação, ao menos sobre esses pontos em que são apresentados. Isso precisa ficar claro e muito evidente. É sobretudo nesta ordem que o apostolado dos leigos o ministério pastoral se completam mutuamente. Inúmeras oportunidades se oferecem aos leigos para exercerem o apostolado de evangelização e santificação. Olha a palavra aqui com muita clareza. Não é evangelização e missão, não é evangelização e talvez uma outra coisa. Nós evangelizamos para santificar o povo, o que significa que o propósito de querer ser santo deve estar sempre no coração de cada um dos batizados. Então, mais uma vez, não é uma insistência do Padre Fábio, mas a insistência, a santidade, o desejo de querer ser santo é a proposta que a Igreja nos faz, e isso tudo está claríssimo no Concílio Vaticano II. Não é uma coisa velha, nem que precisa ser atualizada. É ser santo, sim. O jogo é esse. Eu quero, Senhor, ser santo. A conclusão do Sermão da Montanha, não podemos esquecer, é sempre sermos santo como o vosso Pai é santo. Ser sal da terra e luz do mundo é viver a santidade que o Senhor nos deu, porque só Ele pode preservar-nos da morte pelo pecado. Só Ele pode realizar na nossa vida o gosto pelo viver. E a gente poderia falar tanto sobre isso, porque um dos elementos, quando a gente faz o estudo sobre o tema do suicídio, de prevenção do suicídio, um dos índices mais altos é o suporte espiritual. E quase sempre o suporte espiritual demonstra-se pelas pesquisas já feitas, demonstra-se através do suporte espiritual um sabor para a vida. Ou seja, através do suporte espiritual, uma pessoa consegue dar não apenas significado à sua vida, mas gosto, a não perder a satisfação pela vida. E um dos pontos que marca a depressão é a perda de satisfação por coisas que antes lhe eram satisfatórias. E uma delas, em senso amplo, é a satisfação por viver. Então, olha que coisa fantástica, né? A ciência também falando a respeito disso. Então, no mundo, nós somos aqueles que receberam o Espírito Santo e vivem à luz do Espírito Santo com essa satisfação. E ao mesmo tempo que somos chama, né? Somos luz, estamos nas mãos do Senhor como lâmpadas acesas, assim estamos para ajudar nossos irmãos a reencontrar essa satisfação pela vida. O próprio testemunho da vida cristã e de suas obras, feito com o Espírito sobrenatural, tem eficácia para atrair os homens à fé. Primeiro passo, atrair os homens à fé. Isso o padre já tinha falado lá atrás, né? Começa tudo com o batismo. E a Deus, diz o Senhor, assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus e também perseverem conosco.
Uma vez que você se tornou sal e luz, agora recebe das graças do Espírito Santo por meio dos sacramentos e dos bens da Igreja para perseverar dessa forma. Que o Senhor nos impulsione, que essa santa meditação de hoje possa arejar e muito não só o nosso pulmão, mas a nossa consciência a respeito do nosso papel no mundo, do desejo à santidade e, sobretudo, do compromisso de salvar almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e a intercessão de todos os santos e santas de Deus, educadores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.